adrenalina ir pro corpo todo, transpirar, sabe pra quê? Pra gente correr. Ô, Júlio, isso é tudo pra gente correr. O nosso cérebro é tão inteligente que ele faz isso pra gente se defender. Defensivo. Isso, Defensivo, aquela árvore exato. que você não conseguiria subir no estado normal, agora quando você tá com esse medo, com essa adrenalina na flor da pele, você vai subir facilmente. Hoje esse cara aí vai trazer um tema para nós aqui que é super importante, oratória, para o profissional de segurança do trabalho. Meu amigo Evaristo, vou deixar você se apresentar para a turma aí, de repente alguns ainda não lhe conhecem, né? Fique à vontade, meu amigo. E seja bem-vindo, né? Obrigado por ter aceitado o convite aí para participar do Domingão da Prevenção. Igualmente, meu camarada. A história é longa, né, Júlio? Se a gente pensar aí, nossa brincadeira nessa área de oratória e segurança do trabalho começou na primeira sedezinha, numa ruazinha que não cabia um carro aqui em Uberlândia. Eu fui um dos primeiros, hein? Foi um dos primeiros, com certeza. Saiu de Uberaba por conta própria e foi lá para se qualificar. E a gente nem imaginava a amizade que se tornou e o companheirismo aí sem demagogia nenhuma, viu, Júlio? Sem demagogia nenhuma. Não tem mesmo, cara. Inclusive fomos parceiros fomos professores parceiros na pós-graduação, né, Evaristo? Sim, Pitágoras. E a gente continua na luta e agora, mais uma vez, a gente tem que entender que a mudança faz parte da nossa vida e a gente tem que fazer ela acontecer o quanto mais rápido possível para se adequar, né? Mas na área de segurança aí, para a galera que está nos ouvindo, eu já trabalho já tem um tempinho, desde 2003. Eu fui a segunda turma do 2003? 2003. É a mesma data que eu também, olha aí que legal, pronto, não sabia. Tá vendo? Isso eu não sabia, mais uma coincidência, hein? É isso aí. E entrei nessa área meio de supetão, porque consegui um emprego, né? Na época, 2001, eu terminei o colégio agrícola, vim para Uberlândia, a CEMIG estava abrindo contratos para poda de árvore, e nessa época tive a oportunidade de entrar no prestador de serviço da CEMIG, a Barra Projetos, praticamente foi minha mãe aí, me ensinou muita coisa, fiquei lá 5 anos, uma empresa que eu sempre vou ter boas lembranças. E eles, com 6 meses de serviço, eles, olha, vamos precisar de técnico de segurança daqui uns dias. Você não quer fazer, não? A gente te ajuda um pouquinho. Salário é aquela coisa, né? 300 conto. 300 conto, é isso mesmo. Talvez vocês não acreditem, gente, mas R$320 em 2001. Falei, olha, eu tenho que bancar comida, transporte, tal, preciso de uma ajuda. E eles me ajudaram a metade do curso. Só que quando eu fui para o colégio, para ver o que era isso, técnico de segurança do trabalho, eu fui pensando que eu fui todo metido, né? Imagina, meu apelido na escola agrícola era Graveto. Aí você sabe por quê. E aí eu fui lá todo metido. Pronto, agora eu vou virar segurança. Juro por Deus, eu imaginava que eu ia me formar na segurança patrimonial. Ia virar guarda de alguma coisa. Você eu também, cara. Eu fiquei sabendo assim, ó, vai ter um curso de técnico de segurança que é gratuito. Falei, opa, vou estudar. Eu queria continuar os estudos, né? Não tinha condição ainda de fazer uma faculdade. Falei, vou lá, é curso gratuito, eu quero continuar estudando. Eu achei que era segurança patrimonial. Aí eu falei, cara, mas eu era muito magro, mais magro do que eu sou hoje, né? Falei, cara, mas como assim? Eu nessa magreza? Meu Deus do céu, né? Mas enfim. Tá, e aí nessa brincadeira, rapaz, olha como que me apresentaram a área. A secretária simplesmente falou, não, aqui você não vai mexer com um guarda, essas coisas de trânsito ou de carro forte, não. Aqui você vai, olha o detalhe, aqui você vai fazer com que as pessoas usem os EPIs no serviço. Foi essa a explicação. E o que é EPI? Ah, não, é capacete, é óculos. E aí nós da área de segurança já sabe que essa lenda do EPI, que é a solução de tudo, não nasce do nada. A própria formação nos induzia a isso, né? E ele é o último item que a gente trabalharia. A gente trabalha para prevenir acidentes. Primeiro é um bom planejamento, comunicação, análise de risco, condição insegura sendo tratada, e depois a gente entraria nesse quesito de EPI. Mas sempre quando a gente entra aí e vai conversar com os colegas, a gente vê que o EPI parece que aflora na testa de todo mundo aí e manda bala, né? E ele é a prioridade acima de tudo. Mas tá bom, então. É isso, é praticamente isso. Aí depois eu fiz a engenharia elétrica, fiz uma pós-segurança e aí foi. E depois eu descobri que eu tive um erro de percurso. Eu sou totalmente humanas. Aí eu aposentei na engenharia elétrica. Hoje
Hoje eu estou trabalhando mais na área de desenvolvimento humano aí e gestão empresarial. Beleza? Que legal. Oratória para profissional de segurança do trabalho. Eu acho que isso não é tão importante, não é? O que Pois que você me é. fala aí, cara? Eu acho que o curso que você fez, o nome era mais ou menos isso, né? Era GOD Era. para Go- e- GOD-SMS, né? Isso. Gestão e Era Oratória isso mesmo. Dirigida para Segurança do Trabalho. Era isso Cara, a mesmo. história é simples, rápida. Quando eu de tanto precisar disso por causa da profissão, eu lembro que quando eu terminei o curso, a primeira coisa que meu patrão disse é o seguinte, ó, não quero ter despesa nenhuma com a CIPA. E aí, despesa com o quê? Com treinamento. Então você que vai treinar, Sim. você que vai organizar e tudo mais. Imagina eu, tinha lá meus 19 anos, 19 anos, todo um receio que todo mundo tem aí de falar em público e com a equipe aí de, sei lá, 7 a 10 pessoas, para eu dar treinamento durante 20 horas. 20 horas, e Nossa. era mais ou menos assim, 2 horas depois do expediente. O pessoal todo acabado, cansado de tanto trabalhar o dia inteiro no sol quente, tinha que sentar numa sala e escutar o Evaristo falando. E aí eu comecei a estudar, chegou um momento que alguém, um colega, né, deu uma dica, por que você não dá um treinamento disso? Aí foi quando eu tentei dar uma pivotada, mas isso depois de muito tempo, né, isso já foi em 2012, 2013 mais ou menos, e aí eu dei uma pivotada nesse sentido para aprender mais e para que a gente possa contribuir nessa área com a turma, né? Que legal. Eu lembro que foi quando, Evaristo, sei lá, uns 4, 3 anos atrás, 4 anos Quatro, atrás, acho aquela que turma, uns 4 anos atrás, né? 2015, alguma coisa assim. Eu fiz um curso, né, com o Evaristo. Foi aí que, na verdade, eu conheci ele, né? Não conhecia antes, não sabia que era em Uberlândia. Olha, curso de oratória, que lá me chamou a atenção. Eu acho que eu sempre recomendo, né, um curso de oratória para qualquer profissional, na verdade, né, Evaristo? Mas Sim, principalmente para o profissional de segurança do trabalho é inevitável, porque ele vai participar de uma reunião, ele vai apresentar uma palestra, um DDS, um treinamento, enfim. Então eu fiz questão de participar, né? E o Evaristo mencionou um negócio interessante que eu também falo sempre. Cuidado para não ficar esperando, né? A empresa investir em você, a empresa pagar um curso, pagar hospedagem, pagar a viagem, enfim, para você fazer um curso, né? Mete a mão no bolso, se programa, é claro, né? Faça o claro. seu planejamento financeiro, dedica uma verba aí, né? Um percentual dos seus rendimentos para o seu conhecimento. Isso é muito importante, pessoal. Não Sim, fica sim. esperando, né? Da empresa, isso vir da empresa, tá? O que eu chamo a atenção, gente, até hoje eu gosto de acompanhar o Paulo Vieira bastante, né? E o que acontece? Ele fala um negócio muito interessante, que se a gente quer progredir, a gente tem que agir. Se a gente quer progredir mais ainda, a gente tem que agir de maneira certa. Então você descobrir a forma certa. E por último, quer assim voar, agir de maneira certa e o mais rápido possível. Olha o que Boa. está acontecendo com as escolas nesse momento, olha o que está acontecendo com as empresas nesse momento. Aqui não agir, aqui não agir de maneira certa e rápida, o que vai acontecer no país como o nosso, na situação que a gente está? Então é muito interessante a gente pensar nisso, a gente trazer isso à tona e não esperar somente do outro, não esperar da empresa, não esperar do pai, não esperar do amigo, não esperar do governo. A gente tem que tomar uma ação para que a gente possa contribuir com todos esses que eu falei aqui agora, contribuir com o pai, com o governo, com o colega, com a escola e assim por diante. Então é agir de maneira rápida agir de maneira certa e o mais rápido possível. Chama atenção para isso, porque a gente precisa aproveitar esses canais de comunicação aqui e dar um gás aí para a galera pensar que nem tudo está perdido e que se a gente fizer a nossa parte, a gente consegue contribuir e mudar o mundo sozinho. Sozinho a gente muda o mundo. Vamos lá, Então, Evaristo. Quais são os temas aí que você preparou beleza, para nós, meu vamos amigo? lá. Vamos lá. Primeira Vamos, coisa que vamos lá. a gente chama atenção, e eu estou com esse movimento, quinta-feira eu falei para profissionais de saúde, agora a gente está falando para. Estou muito em casa, que é bem minha área mesmo, né? Aham. E o que eu chamo atenção para todo mundo, para a gente não ter erro mesmo, primeiro, a questão de agir, de tomar frente, de se qualificar, aproveitar os eventos gratuitos e reservar, se planejar para participar de eventos, mesmo que seja pagos, né? Eu falo que teve uma vez que eu fiquei 2 anos namorando um curso, 2 anos juntando dinheiro para fazer um curso. E Olha fui lá aí. e fiz.
chorando, porque era muito caro, mas acabei fazendo e não me arrependo hora nenhuma. E aí Aquele Nebosh? Nebosh, é esse aí mesmo. Massa, Nós já massa. fizemos até um café com segurança aí, Legal. em relação e eu toquei nesse assunto na época eu estava em São Paulo fazendo, e o café com segurança foi um café com segurança que eu fiquei fora e o Nando aqui me ajudando presencialmente com a galera. E Top. aí, o que que a gente traz? A gente traz o seguinte, a questão da oratória, Júlio, ela tem um detalhe muito interessante. As pessoas acham importante, mas não tomam ação para que isso aconteça. Se você fizer duas perguntinhas, é importante carreira na sua vida? Sim, de 0 a 10, dá uma nota. Todo mundo planejar carreira, trabalhar a Uhum. carreira é importante para aquele tema que você trabalha demais, empregabilidade, Sim, mestre sim. do LinkedIn, tô ligado aí, hein? É isso aí. O Tamo cara vai junto. lá e põe de 0 a 10, planejar carreira é importante que tanto. Aí o cara, 10. E falar em público, 10. Aí eu vou lá e pergunto embaixo, quantas horas do seu dia você dedica a aprender alguma coisa nesse sentido? A pessoa o de 0 a 10 vai quase no zero, entendeu? Sem E dúvida. é esse que é o detalhe, é essa mudança que a gente tem que começar a pensar, começar a tratar, para que a gente faça alguma coisa diferente na nossa É, carreira, entendeu? ou então, Evaristo, é aquela situação. Às vezes a pessoa, eu falo isso demais, né? Assim, não é o foco de hoje, não vou falar sobre empregabilidade, galera, fica Sim. tranquilo, apenas uma Não, pincelada, mas tá? a oratória tá tudo a ver, mas tudo bem, vai É lá. apenas uma pincelada. Eu falo que é preciso, né, que as pessoas estudem currículo, estude sobre os processos seletivos, estude sobre entrevista, estude, né, e faça, né, de forma estratégica o seu LinkedIn. A maioria, se fosse para me chutar em percentual, cara, sem sombra de dúvida, 95% das pessoas vão lembrar disso a hora que aparece a oportunidade. E aí não Aí dá a muito empresa tempo. pede, não dá tempo, cara, não dá. A É, pessoa pede para mandar, manda o currículo, aí a pessoa tem que fazer uma revisão no currículo, faz correndo, às vezes o currículo dela está em 6 meses que não é atualizado, faz aquele sim. negócio correndo. A pessoa não, às vezes nem olha os requisitos da vaga, envia o currículo, no dia seguinte ou 2 dias depois ela é chamada para entrevista. Não dá tempo de estudar esse assunto em 1, 2, 3, quiçá uma semana. Não dá, galera. É preciso tempo, é preciso dedicação. Aí, e principalmente estudar sobre você mesmo, é uma coisa que eu sempre Sim, falo, né? Você tem que estudar autoconhecimento. sobre você, autoconhecimento, para responder aquelas perguntas. Quem é o Evaristo? Quem é o Júlio? O que você gosta? O que você não gosta? Por que você não gosta? Me dá um exemplo disso na vida real. Aí começa, né? Se a pessoa não se preparar, ela se perde, fica toda perdida na hora da entrevista. Vamos lá. E é só um gancho que sempre é bom. Olha o que você me fez lembrar de um livro que eu estava lendo. Não vou lembrar esse no nome do livro, mas eu sei da passagem, porque isso me chamou muita atenção. Um dos CEOs do LinkedIn sentou do lado de uma colega num voo. Isso é até bom para você levar aí para os seus bate-papos. E ela no computador trabalhando, aquela coisa Eu vi dentro essa do voo história. trabalhando. E aí o cara vai e olha para ela. E aí, quem é você fora do LinkedIn? Ela não estava mexendo no LinkedIn, mas ela estava trabalhando. A pessoa Aham. não soube desenvolver a conversa e ali ela começou a refletir, começou a pensar, peraí, quem sou eu fora do LinkedIn e o que eu posso contribuir com o mundo fora do LinkedIn? Exatamente. Mesmo a gente pensando, é fora do profissionalismo, não, mas você tem que ser você primeiro e depois ir lá para o profissional. Mas tá, vamos Boa. voltar aqui para a questão da Vamos lá. oratória. Onde que a gente percebe o problema, né? Não quer dizer que é só nesses itens que eu vou falar. Onde nasce o problema da oratória nas pessoas de uma maneira geral? Para segurança do trabalho nem se fala que é essencial. Você tem DDS, você tem palestra, você tem reunião, você tem atendimento ao público, você tem que convencer o chefe, você tem que convencer o operário lá embaixo. Você tem que aplicar isso o tempo todo. Sim. E se você não descobrir onde está o seu problema, de onde veio, é difícil você tratar. Então a primeira coisa é olhar no espelho e falar, opa, é aqui. Então vou falar alguns itens aqui, tem vários, mas vou falar os principais que a gente percebe aí nas literaturas e na prática. E se encaixar com alguém que esteja nos assistindo, beleza, manda bala. Se não encaixar, manda perguntinha, depois a gente responde lá e a gente vai conversando pelo Instagram, pelo Face ou pelo YouTube. Primeiro, quando a gente nasce, dependendo do perfil da família, você tem um resultado no futuro. Olha lá que doideira. Se você tem uma família muito autoritária, que ao mesmo tempo que ela quer que você converse, ela te tira da conversa deles, entendeu? Que ela te reprime o tempo todo, isso é uma consequência. E nós, tô falando nós, eu e você, nós somos de uma geração um pouco assim, entendeu? Hoje está Sim. menos, hoje está mais aberto, mas nós somos de uma geração um pouco assim, que é tipo, sai pra lá, menino, isso aqui não é conversa sua, não. Tá entendendo?
Então ali você vai criando um jeito de encarar a vida que a pessoa vai só encolhendo, encolhendo, encolhendo. Vai E aí só a gente, murchando, né? A só bola vai murchando. murchando. Isso. Mas também tem aquela família, que eu até vou repetir porque eu acho que o exemplo é bem bacana, que ela tem um filho ou uma filha que é estilo Ivete Sangalo. Compreende? Fala, canta, dança, artista nata. Só que aí ela começa a receber família, a criancinha lá com 5, 6 anos, começa a receber amigos, familiares, e a hora que a menina aprende uma música, ou o menino aprende a dançar, alguma coisa do tipo, ou tocar um violão, um instrumento, o pai ou a mãe começa a incentivar, toca, 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 canta, dança, toca, canta, dança, para quem ela não está acostumada a fazer isso. Boa. E aí pode virar duas coisas, pode virar Ivete Sangalo, beleza? Dependendo do jeito que conduz, dependendo da relação pai e filho, ou ela pode Sim. virar um programador de software que põe um foninho aqui, nada de fechado. errado, né? Nada de errado, Sim, porque sim. cada profissão tem seus detalhes, mas põe um foninho aqui, ó, esquece do mundo e não fala com ninguém e ali fica 24 Exato. horas trabalhando, entendeu? Ou seja, a pessoa se fecha no mundo dela, né, Evaristo? Sim. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Dependendo das situações que ela também pode ter passado lá na infância, como você está citando como exemplo aí, Sim. ela pode... São as duas situações, como você realmente mencionou, né? Virar um Ivete ou realmente a pessoa se retrair. E depois, lá na frente, né? E às vezes, acho que até havia algumas perguntas aí, não lembro quem foi que perguntou, algumas dicas, né, de pessoas que às vezes têm essa dificuldade, técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o profissional da saúde, que às vezes tem essa dificuldade de lidar com o público, né? E não sabe de onde vem essa trava, né? Então, de repente, isso está lá na infância, né? Sim, sim. E aí vamos passar para outro tópico. Esse é o primeiro, é a forma que você tem a convivência familiar. E depois a gente entra na escola. Meu camarada, como que foi nossa educação? Hoje já tem algumas coisas acontecendo de maneira diferente, mas nossa educação é o seguinte, o professor fala e o aluno escuta. E se Boa. você perguntar, sua pergunta não estiver errada, todo mundo ri. Você está entendendo? E se você perguntar algo que você não entendeu mais de uma vez, o professor pode acontecer. Eu não estou falando que são todos, mas isso pode ter acontecido no passado e está refletindo hoje. Você não consegue perguntar, você não consegue viajar naquele assunto que poderia ser uma coisa bem legal, bem interessante para todo mundo que estava ali também estava com a mesma dúvida e ficou sem tirar essa dúvida por causa do fechamento, por causa da forma do sistema que a gente vive, né? No Brasil ainda tem muito sistema educacional do Brasil, ele é muito tipo fila indiana, você só vê a nuca do outro. E por que não um em U? Você lembra? A gente fazia as aulas juntos lá no Pitágoras. Sim. Primeira coisa que eu faço, fila em U. Não quero arrasta a cadeira. Arrasta a cadeira e pronto, acabou. Um fica olhando para a nuca do outro. Para que isso? Eu quero que um olhe para a cara do outro, se comunique, assim por diante, entendeu? Isso é uma Exatamente. forma Mão na massa, né, Evaristo? Uma coisa que a gente, assim, a gente sempre primou por isso, né, nas nossas aulas. Para quem entrou na live depois, eu e o Evaristo, nós fazíamos aulas divididas, né, na pós-graduação de Engenharia de Segurança. Sim. E a gente sempre primou por fazer algo inovador, né, algo um pouco diferente, sair da mesmice, né? Então, as primeiras aulas, eu fui assistir as primeiras aulas do Evaristo, achei bacana demais a metodologia, né, como ele aborda em sala de aula, e eu procurei isso até hoje, Evaristo. Até hoje eu tento, né, usar da tecnologia também. Você lembra um aplicativo que você, como é que chama? Kahoot. Que você... Isso, Kahoot, sei lá como é que fala. Bacana. Eu chamo Kahoot, É isso aí, cara, isso aí. você falou daquilo lá, eu corri certo. atrás, aprendi como é que usava e tal, e coloquei na sala de aula, a galera achou massa demais. Compartilhei, inclusive, aqui nas redes sociais, né? Para quem dá treinamento, isso é ótimo, né? Então, sim. eu acho que é importante o profissional estar sempre se inovando, né? E nessa questão da oratória, a tecnologia está sempre presente, né? Total. Sempre presente. E aí, seguindo aqui o roteirinho, aí a gente falou, ó, família, educação, e depois a gente entra dentro da empresa, a gente começa a trabalhar. E a empresa, ela percebe a necessidade da sua mão de obra de uma maneira diferente. Ela entende que você vem quase pronto. Ela te contrata, por exemplo, você apresenta o currículo, seu currículo atende, opa, esse cara está pronto, essa moça está pronta, e pronto, acabou. Ou quase pronto. E ela vai te cobrar uma comunicação de alguma forma. De alguma forma ela vai te cobrar uma boa comunicação. Mesmo você trabalhando com programação de software ou trabalhando com vendas, ela vai te cobrar alguma forma de comunicar.
E a comunicação que a gente fala não é só falar para 500 pessoas, para 100 pessoas, é comunicar ao telefone, comunicar numa reunião com 5 pessoas, comunicar com o chefe, comunicar com o subordinado, tudo isso a gente usa a mesma estrutura que a gente vai falar agora mesmo aqui, que é o IDC para nunca mais esquecer, beleza? Olha a jogadinha. Nós vamos falar uma estrutura básica que a gente tinha que ter aprendido fielmente lá na quinta série com a professora de português, mas acaba que a gente passa batido e não considera tanto, né? Porque na quinta série a importância é sair da aula e jogar futebol na rua, é mais ou menos assim, né? A gente ainda não está com foco muito alinhado para o futuro profissional. Não sei se você está vendo uma frase da Vanusa, aconteceu isso mesmo comigo, não interagia nas aulas, só o professor falava e isso trouxe sérias travas em mim. Não superei até hoje. Olha só como que o Evaristo está falando aqui, não é, ele não está... vou inventar um negócio aqui e vou falar na live. Olha o conhecimento de causa, né? Tá aí o depoimento da Vanusa. Muito obrigado, Vanusa, legal. depoimento aí. Show de bola. E aí a gente segue. Aí eu entro na empresa, ela quer você pronto e você não está pronto. O que eu faço? Aquele início da live. Vou me capacitar, vou procurar, vou dar um jeito e assim por diante. E hoje com as ferramentas digitais não tem conversa, você consegue. É óbvio que falar em público você tem que treinar, tem que pôr em prática, senão você não vai sentir friozinho na barriga. É outra dica aí que a gente fala. A exposição é a melhor situação. Você não tem palestra para fazer, não tem reunião para fazer, mas quer aprender? Então, lá na hora do Natal, puxa a oração, puxa a mensagem de final de ano, levante e puxe, que você já começa. A gente precisa entender que nosso corpo tem que acostumar com a ideia de estar exposto. No primeiro momento vai tremer, vai transpirar, vai dar dor de barriga, vai dar vontade de ir no banheiro, mas a hora que ele entender que isso é normal, que não mata ninguém, ele vai começar a te deixar fazer isso com mais facilidade. Falo com vocês o seguinte, nós temos vários ambientes para falar em público. Nós podemos falar numa sala, podemos falar aqui numa live, podemos falar somente para o celular gravando, podemos falar passar um áudio, gravar um vídeo, isso. Fazer uma videoconferência, uma coisa mais simples, sem ninguém acompanhando. Isso são situações que eu acho que depois dessa pandemia vai bombar, vai se tornar muito rotineiro. E a gente precisa engajar as pessoas. A gente precisa entender algumas coisas que, como eu disse, lá atrás a gente tinha que ter entendido a orientação da professora de português. Qual a estrutura de uma redação, meu camarada? Faz tempo que eu não faço uma prova introdução, desenvolvimento, conclusão, basicamente. Pronto, a live podia acabar agora. Beleza? Poderia acabar agora se a gente tivesse entendido o que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. E aí, para contextualizar, pensa na primeira namoradinha. Como que você, toda vez que você for pedir um aumento, ou se você for pedir um emprego, ou se você for discutir um assunto muito tenso, e segurança do trabalho, geralmente tem discussões muito tensas, que a produção quer uma coisa, o profissional de segurança tem outra visão, então você vai pensar como que você conquistava a namorada ou o namorado quando você estava lá com seus 14, 15 anos. Se você chegar de uma vez, olha, quero namorar com você e eu sou o melhor, fora, na hora. E o melhor partido da cidade, se você não ficar comigo, você está enrolada, está condenando seu destino, é assim? Não é. Então você tem que... Não pode ser assim. Então pronto. Primeiro você tem que dar o jeito de impactar. E eu lembro, aí vamos lá, quem é da minha época lembra, né? As calças Tony Marcelo, que tinha um avião desse tamanho. Rapaz, todo mundo ficava falando que o cara passava, brilhava de longe. Então tá, em tese, na época, pode ser que impactava alguém. Então você tem que preparar o campo para depois você desenvolver o assunto. E aí a gente trabalha a introdução. Como que eu preparo? Você pode fazer uma pergunta interessante, falar uma frase interessante, quebrar o gelo de alguma forma, beleza? Conta uma história de derrota, todo mundo adora história de derrotas, porque todo mundo tem derrotas. Aquele negócio de contar que você é o melhor, que você sempre vence, você pode ver que filmes que tem filmes ou novelas que tem esse caminho, não tem sucesso. Sempre tem que ter lá o coração valente, ele nasce com dificuldades, depois cresce um pouquinho, depois vai lá no fundo do poço e depois sai glorioso. E a história, a estrutura é basicamente isso. Você introduz, prepara o ambiente, quebra o gelo e depois você entra com o conteúdo. Aí sim, o conteúdo a gente já está falando do desenvolvimento, né? Desenvolvimento você tenta pontuar. Opa, eu estou aqui por causa disso, por causa disso, por causa disso, disso e disso.
para não perder a linha de raciocínio. Agora eu estou desenvolvendo. Isso você pode fazer antes de ligar para o seu chefe, isso você pode fazer antes da reunião, pode fazer antes de entrar num palco com 100 pessoas, e você pode fazer com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com o seu colega, com o seu vizinho que está dando trabalho, fazendo muito barulho. Não adianta nada chegar no vizinho que está com a música alta e você não está gostando e já chegar a quebrar o pau. Você tem que preparar. Primeiro vira amigo dele, depois você fala para ele abaixar o som. A ideia é essa. E como abaixar o som? Você explica para ele o processo. Abaixa um ponto hoje, amanhã você abaixa outro. Aí eu estou desenvolvendo a conversa, entendeu? E aí a gente parte para a conclusão. E a conclusão a gente pede que recapitule tudo que você falou durante a apresentação e faça um pedido. Ali você faz uma reflexão, a estrutura básica para a gente chegar a uma conversa, uma apresentação bacana. Beleza? Perfeito. Porém, a gente tem que entender o seguinte, que se eu não me expor, eu não tenho solução do negócio, ok? Isso está claro, nós já falamos alguns momentos aqui. Agora, como que eu resolvo esse problema para quem tem muito medo? Agora atendendo uma pergunta aí, para quem tem muito medo de falar em público, para quem dá branco na hora de falar. Isso, boa. Gente, o tal do método CAUS aí, que a gente fala que é carreira oratória sistêmica, ele trabalha um quadrante, são 16 passos. Isso é o que eu consegui enxergar até hoje que poderia agregar para quem estuda esse método. Primeiro é planejar e se autoconhecer. Não tem jeito. Você tem que saber quem é você tem que saber seus pontos positivos e negativos. E ali você trata. Aí você planeja direitinho. Muita gente dá branco. Sabe por que dá branco, Júlio? Você consegue me responder algumas coisas. Por que as pessoas dão branco na hora de falar em público? Na verdade, eu acredito que são vários motivos. Né? Nervosismo é um deles. Nervosismo. Outro, de repente, falta de preparação, falta de se preparar para o material. Terceiro, de repente, não ter um conhecimento de causa sobre aquele determinado assunto. Enfim. Olha lá, nervosismo e não preparação. Vamos pegar esses dois aí. Se você não prepara, seu nervosismo aumenta. Aumenta, sem dúvida. E preparar significa estudar muito tema e treinar muito tema. Treinar. Eu até falo o seguinte, se você apenas treina, você não precisa fazer mais nada que você vai conseguir falar em público. Se você fica falando para a parede ou para o espelho o tempo todo, você já resolve assim, mais 50% do seu problema. Eu sou um, Evaristo, que às vezes eu me pego falando muito né no final das frases, tipo, querendo a concordância de outra pessoa, né? Sim, sim. Isso aí é interessante, esse né é tão interessante que a hora que a gente começa a perceber, a gente não escuta mais nada da palavra na frase das pessoas. É incrível, porque ele chega a incomodar, mas tem correção. Tem correção, é claro que o primeiro passo é você, como eu disse, você se conhecer. Grave e perceba você falando né, que aí seu cérebro vai começar a entender, opa, esse trem tá feio, vamos parar, esse trem tá feio, vamos parar. Mas lá, olha aqui, o branco, para quem perguntou aí sobre o branco, ele está vinculado à quantidade de treinamento que você faz. Aí fala, não, mas eu treino. Como que você treina? Você fala com o colega, quantas vezes você fala? 1, 2, 3 ou 4, entendeu? Quanto mais treino, menos branco você vai ter, menos nervosismo você vai ter. E treino é planejamento, não tem como. Tá tudo ali no princípio. É você querer e você pôr a mão na massa para fazer acontecer, ok? Boa. O Daniel perguntou o seguinte, quando as pessoas estão usando o celular, né, alguma tática aí para poder chamar a atenção dessa galera, né, que às vezes vai dar um treinamento e a galera está com o celular. Várias opções. Olha aqui. Isso provavelmente ele está falando de uma sala de aula, alguma coisa assim que ele está dando aula e o pessoal no celular. Primeiro é combinar. O que é combinado não é caro, Júlio. Por que não? É aí que tá, né? Tem muita gente que quer que as pessoas prestem atenção. E hoje, nem no trânsito a gente está conseguindo fazer isso. Se você tem 5 pessoas no carro, 4 estão no celular e a quinta, dependendo da situação, ela vai estar no celular também, entendeu? Então, a gente tem que entender que isso é realidade. E que o WhatsApp veio para mudar o comportamento das pessoas. E já mudou. É a vovó, o vovô, o papai, a mamãe e a criança mudaram o comportamento, entendeu? Minha filha, com 6 anos, ela já se comunica pelo WhatsApp. Escreve muito pouco? Escreve, mas por desenhozinhos, bichinhos, ela já passa a mensagem dela, entendeu? Então a gente tem que entender isso e depois a gente combinar. Não custa nada você chegar na sala de aula, chegar no treinamento, chegar na palestra e falar, gente, nós temos aqui 50 minutos. A cada 15 minutos eu vou dar 3 para vocês olharem o WhatsApp. Podemos combinar? Boa. E deixa as pessoas combinar, deixa as pessoas puxar essa responsabilidade
E show, e quem fizer isso, quem não cumprir com esse combinado, você não pode preocupar com isso. Você só tem que, opa, olha para dentro e fala, eu tenho que melhorar a minha aula, eu tenho que melhorar a minha palestra para fazer com que eu seja mais interessante do que o WhatsApp. Isso. Se eu não Uma dica puxar... que eu... Desculpa, Vai lá. Evaristo, uma dica que eu lembrei aqui agora, que eu pratico, eu faço isso, o Evaristo está sentado ali e do lado dele está o João. O Evaristo está mexendo no celular. Aí eu vou e jogo uma pergunta para o João. O cara que está do lado dele. Aí o Evaristo fala, opa, passou perto, vou ficar esperto aqui, senão daqui a pouco chega em mim. Ou seja, eu não exponho a pessoa de forma, né, que a pessoa, né, eu não exponho a pessoa porque ela não está prestando atenção na aula, Sim. no curso, no DDS, enfim, e eu faço a pergunta para o cara que está do lado dele que está prestando atenção. Isso aí é infalível. Meu caro, o cara na hora já, opa, deixa eu ficar esperto aqui. O que você disse aí, isso é a melhor maneira que se tem para chamar a atenção. E o nosso cérebro faz isso, sim. O nosso cérebro, ele inconscientemente vai falar assim, opa, na próxima vai ser eu. Na próxima vai ser eu, exatamente. E aí ele começa a prestar atenção. Porém, a gente tem que puxar a responsabilidade. Se isso está acontecendo demais, não é o público, e sim você. Boa. Se a gente não puxar essa responsabilidade, sabe o que acontece? A gente não vai treinar, a gente não vai fazer um briefing legal com quem está nos contratando, Exato. a gente não vai buscar as ferramentas adequadas para ficar mais interativo, e assim a gente Fica não cansativo, evolui. né? Sim, sim. Às vezes tá cansativo o treinamento, o slide, às vezes, com muito texto. Cuidado com isso também, pessoal. Slide com texto. Meu Deus do céu. Outra live. É outra live. Sem Outra dúvida live, nenhuma. só para discutir a questão de conteúdo em projeção. Eu vi que muitas pessoas concordaram aqui que utilizam também muito a expressão né. Aí alguém colocou, isso é coisa de mineiro, pode ser. A Alcione colocou, né, que fala muito tipo assim, tipo assim, né? Enfim, são vícios, né, que a gente tem. E o Ed Carlos, meu amigo Ed Carlos Ribeiro, colocou aí que Reinaldo Piloto tem um livro sobre vícios linguísticos. Então tá aí uma dica, galera. Olha aqui um comentário do nosso amigo Leandro Gomes, Leandro Prezi, você conhece ele, inclusive, né? Voltou agora para Uberlândia. Opa, tá aí? Olha que legal. Tá aí, ó. Sou gago, nunca fiz um curso de oratória, tenho limitações, mas o que ajuda é praticar. Infelizmente, falta oportunidades para a grande maioria treinar. Sim. Esse aí, ele nunca fez porque ele também é uma correria danada lá em Catalão, né? Mas nós já quase levei o curso lá para Catalão para ver se ele participava. Mas uma hora vai dar certo, Leandrão. Vai, com certeza. Vamos lá, próxima pergunta, Evaristo. Se não me engano, acho que foi o Oliveira que encaminhou. Dificuldades na oratória. Ele perguntou se ele deve procurar psicólogo, uma fonoaudióloga, ou se essa fase vai passar. Então, existem várias dificuldades, né? O que eu estou falando para você, vários níveis, né? Eu não sou fonoaudiólogo, nem psicólogo. E eu tenho que ter o compromisso de hora que eu perceber que isso é problema de psicologia, problema de orgânico, língua travada, gagueira e tudo mais, eu tenho que chegar para ele, o meu papel como profissional de oratória é falar para ele, olha, até aqui eu vou, daqui para frente o profissional mais adequado é esse, esse e esse. Agora, como descobrir isso? Gente, eu dou a dica, primeiro vai no fonoaudiólogo, que ele vai te falar se tem algum problema orgânico ou não. Ponto. Não tem, pode ser bloqueio mental. Aí entra o psicólogo ou um profissional de oratória. Você está entendendo? Eu não substituo um psicólogo, mas eu quebro algumas crenças limitantes durante o treinamento. Se eu conseguir quebrar essas crenças e ele evoluir, show de bola. Não precisa de um psicólogo. Mas se eu não conseguir, o psicólogo também é um caminho, a terapia também é um caminho. Entendeu? Porque ali você precisa fazer uma ressignificação da sua vida que talvez em algum momento você teve um impacto emocional muito grande que não é você que percebe isso, é seu inconsciente. E seu inconsciente ele é muito maior do que o consciente. Muito maior. Tem estudos que dizem que é 15% consciente e 85% inconsciente das suas ações. Olha que loucura. Muito legal. Mais uma pergunta. Dica para quebrar gelo. Bom, aí que tá. A maior, assim, pelo menos nas minhas experiências, a maior dica é chegar antes e conversar com todo mundo que vai chegando. E detalhe, nesse processo de conversar, é conversar mesmo, puxa assunto, fala da sua vida, pergunta o que ele está achando, o que ele espera do evento, o que ele faz, o que ele acabou de fazer, se ele veio de um McDonald's ou se ele veio de uma churrascaria, você está entendendo? E durante a abertura, você já entrar
com esse tipo de informação. Porque quando você, por exemplo, se você está dentro de uma empresa, e lá na empresa geralmente as pessoas se conhecem, se você chega, começa a falar, olha, eu estava ali agora mesmo conversando com o Júlio Botelho, todo mundo sabe quem que é Júlio Botelho. Ali as pessoas que estavam com o ouvido fechado para não te ouvir, elas já começam a abrir e já começam a prestar mais atenção. Ou seja, quebra a barreira, né, Evaristo? E aí, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, isso significa não ser indiferente. Isso significa você... A única diferença sua numa palestra com quem está ouvindo é que você está em pé e o outro está sentado. Não pode ter outra diferença. Você não sabe mais que ele. O professor hoje que defende que sabe mais que o aluno, ele está enrolado. Ele está enrolado. O aluno, eu falo que nas aulas lá do Pitágoras, eu já tive situação que eu chegava do lado assim, o aluno estava prestando atenção em mim, mas sabe o que ele estava fazendo? Googando. Querendo saber se o que eu estava falando era verdade. Boa. Sem dúvida, isso acontece demais. Eu não tenho 100% do conhecimento e nem vou ter, principalmente nessa época nossa. Então, a gente, aquela questão da história de derrota. Conecta, porque todo mundo tem derrota. Agora, deixa a pessoa ir lá e falar, eu fiz, eu faço, eu sou o melhor, comigo nunca dá errado. Aí você só vai pegando, ó, palestrante aqui e o ouvinte aqui. Você só vai distanciando. E aí você não conectando, as pessoas vão dormir, vão para o WhatsApp, ou vão sair da sua sala e vão falar mal depois. Entendeu? Uma pergunta do Valor HSE, não sei o nome dele, é como trabalhar a comunicação não agressiva na área de SST? Essa eu tinha anotado aqui também. O que é uma comunicação agressiva, gente? A primeira pergunta é essa, que talvez muitas das pessoas que estão nos acompanhando aqui ainda não conseguem decifrar. Comunicação não agressiva é aquela em que você evita qualquer forma de preconceito, começa por aí, piadinhas que para você acha que é muito engraçado e depois no final não tem nada de graça, para uma pessoa no meio de 100, se você vai falar para Centralina, personaliza para o povo de Centralina, que aí você não vai ser agressivo. Se você vai falar para Uberaba, personaliza o que Uberaba tem de bom, Esposebu. Então você vai falar de Esposebu, como que as pessoas vivem, Centralina, o que tem de bom? Tudo, né? Na verdade, tem tudo. Então, tudo que você falar vai dar certo. Shopping lá é bom, a praça agora tá top da galáxia e assim por diante. Uma dica sempre importante, né, quando você vai começar uma aula, um DDS, um treinamento, uma palestra, realmente é ter essa quebra de gelo, né? Sim. Tempos atrás eu fui fazer uma palestra e eu perguntei num grupo de mastermind, né, que eu participo, galera, vocês têm alguma dica aí de quebra-gelo? Que eu já conheço algumas, só que já tá ficando um pouco repetitivo e eu queria fazer um pouco diferente, né? Então, cara, no próprio YouTube, galera, hoje em dia a internet tem tudo, né? Então no YouTube tem várias dicas. Sim. Diga, vai lá. Tem várias dicas que você pode aproveitar e fazer esse quebra-gelo. Acho que isso é muito importante, você começar mais suave, né, mais leve. Se você já começar aquela aula, aquele treinamento, já mandando técnica, mandando informação, mandando conhecimento, enfim, a galera pode, né, então de repente é bom você começar de boa. Você fala uma coisa muito interessante, chegar antes, cara, as palestras, as aulas que eu faço, eu sempre chego antes. Quando é aula, já boto uma musiquinha no fundo, já fico ali na porta esperando a galera, pego na mão de todo mundo, bom dia, vamos lá, não sei o que e tal, eu começo a conversar. Ótimas dicas, Evaristo. Beleza. Vamos lá. A Suzuki perguntou se a respiração ajuda. Bom, vamos lá. Então vamos aproveitar esse momento que a gente já falou sobre o King Kong. Vamos fazer para vocês entenderem, pode ser? Eu vou fazer um e você vai fazer outro. Você lembra de algum? Tá fechada. Lembro. Então, beleza. Vamos lá. Seria bom se a galera também fizesse também. Aí, do outro lado. É uma forma de... Vamos lá, vamos rapidamente. Gente, nosso cérebro, ele faz o quê? Quando você tem que falar em público, ele vai falar o seguinte, ele pensa assim, pô, tá vindo uma onça, um leão, um elefante, tudo para me atropelar. É isso que vem na cabeça inconscientemente. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de correr desse povo, desses bichos. E aí começa a disparar o coração, a adrenalina ir pro corpo todo, transpirar, sabe para quê? Pra gente correr. Ô Júlio, isso é tudo pra gente correr. O nosso cérebro é tão inteligente que ele faz isso pra gente se defender. Defensivo. Isso, aquela árvore que você não conseguiria subir no estado normal, agora quando você está com esse medo, com essa adrenalina na flor da pele, você vai subir facilmente. Então ele faz isso. O que eu faço para controlar um pouco isso? Lembra, gente, na entrada você fala de coisas que você já tem costume de falar. Nada que seja novidade, nada que seja difícil de falar. Conta da sua vida, conta sua história, faz perguntas, conversa com as pessoas e aí você ganha tempo para o seu corpo acostumar. E você também pode fazer isso aqui, ó.
antes de entrar no palco, que ajuda, relaxamento, faz alongamento, vai para o Isso. banheiro. Existe uma perspectiva futura que a moeda de troca vai ser o conhecimento. Já tem lojas funcionando assim, já existe no mundo. Como? Aí você chega e fala, eu tenho isso para contribuir. Então, para isso, você pode tomar um café e comer uns salgados. Olha que loucura. Foi numa palestra em Punta del Este, na Que época que eu estava legal. fazendo mestrado lá, e um CEO lá do Citibank falando sobre isso, as perspectivas. Você tem o dinheiro no papel, agora dinheiro digital, agora bitcoins, e Exato. agora você entra nessa esfera de pontos, smiles, múltiplos, e o último seria você Conhecimento. trocar o seu conhecimento por algum bem ou Que algum legal. alimento, alguma coisa do tipo, entendeu? Que legal. Canal do Edu, gostaria de saber. E aí, após essa pergunta, a gente vai para as dicas lá do Sim, apagação de mico, tá? Apagação de beleza. mico, entre aspas, viu, galera? Isso aqui é É uma coisa bem treinamento, são legal. técnicas, gostaria de saber como devemos. Vou colocar o comentário dele na tela aí para você ver. Gostaria de saber como devemos se preparar para ficar fera nos treinamentos. Qual é o melhor método? Então vamos lá, rapidinho, para o colega, canal do Edu. Canal do Edu. Primeiro é ter conteúdo. Você tem que agregar conteúdo, você tem que estudar, tem que pôr a bunda na cadeira, tem que ler, tem que comprar treinamentos, se online ou presenciais, você tem que participar daquilo que você vai ensinar. Você tem que estar envolvido, tem que seguir os canais daquilo que você vai ensinar, tem que excluir aquele 1000 pessoas no seu Instagram que só posta piadinhas e tudo mais e começar a seguir as pessoas que vai trazer mensagens que agreguem no seu conteúdo. Pronto, não tem como. Boa. Falar em público, dar treinamento sem conteúdo é a mesma coisa de você correr o risco aí de passar sobre uma lama e atolar o carro. Você pode dar certo, mas pode dar muito errado também, você ficar a noite inteira ali esperando alguém para te ajudar quando você está na roça. Beleza? Depois de Perfeito. conteúdo, é você sistematizar o processo. É você entender a jornada, a linha de raciocínio, onde eu começo, onde eu desenvolvo e onde eu concluo. Todo treinamento, toda palestra, toda reunião tem que ter essa estrutura para que você não invista tempos desnecessários e para que você não perca a linha de raciocínio e conecte com as pessoas. Aí é prática. Aí é prática e sempre naquela esfera que você tem conhecimento. Não vai arriscando de qualquer jeito numa área que você ainda está júnior, né? Está aprendendo. Arriscar Boa. sempre é importante, porém tem que calcular os riscos. Principalmente a gente da segurança aí precisa saber disso, fazer uma análise de risco aí bem bacana. Conteúdo, linha de raciocínio, treinamento. E aceitar as críticas, receber as críticas como algo que vai te evoluir. Aí eu acho que encerra assim, de uma maneira bem rápida e curta. Aceitar E as prática. críticas. E prática, né, Evaristo? É isso Prática. aí. Praticar. Dê Boa. essa oportunidade para você. Você não precisa ser perfeito, mas você Boa. tem que fazer. Isso aí não tem como. Fazer tem que fazer, entendeu? Você tem que sempre procurar melhorar, não tenho dúvida nenhuma. Melhorei o processo, melhorei contínua. É necessário em qualquer situação, em qualquer processo, em qualquer setor. Mas aquela velha frase do feito é melhor que perfeito. Se você procurar a perfeição, procurar não, agora vou montar a apresentação para ficar top, vou treinar na frente do espelho, vou gravar. Não, agora eu acho que tá top. Não, peraí, falta corrigir mais um negocinho. Cara, você nunca vai chegar à perfeição. Corrija se eu estiver falando bobeira aqui, Evaristo, mas a perfeição a gente sempre tem que buscar a excelência, né? Fazer o melhor com aquilo que você tem, enquanto Pronto. você não tem melhores condições de fazer melhor ainda, aquela velha Mário frase do Sérgio Cortella. Cortella. Exatamente. A Sueli perguntou, debater sobre a crítica é errado? Eu vou aproveitar esse peixe, eu já pego o gancho. Boa. Sueli, qualquer forma de debate que não agrida o outro, para mim, e ainda todo mundo que me conhece sabe que eu adoro isso, eu passo a madrugada inteira se precisar em relação a isso. Que não agrida o outro. É um problema que a gente está no Brasil hoje, a gente não consegue debater o país sem ser rotulado. Boa. E agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, até onde que a gente pode ir com esse debate? Se você perceber que a pessoa está sendo, assim, você já vai perceber pela comunicação não verbal, que ela está sendo muito ofendida, que ela não está aceitando, tudo bem, dá um ok, deixa ela com a razão, deixa ela seguir a vida dela, e você toma suas conclusões e vida que segue, entendeu? Mas o debate sempre é muito produtivo, sempre. Sem dúvida.
velha perguntinha, né? Você prefere ter razão ou ser feliz, né? Então, tem hora que é preferir você Você optar ser por feliz e ser pronto. feliz, porque às vezes a pessoa tem uma ideia muito firme daquilo, né? Sim, E a sim, gente tem sim. que respeitar também, né, as opiniões de cada um, enfim. Evaristo, vamos dar as dicas das técnicas e na sequência a gente continua respondendo as perguntas. Tem mais perguntas aí, eu já anotei aqui, tá, Beleza. pessoal? Beleza? Vamos lá. Técnica é o seguinte, é o momento King Kong, é o momento de palhaçada no curso, lá todo mundo ri, ou não ri de nervosismo, mas isso ajuda a passar um pouquinho a adrenalina. E ajuda também você trabalhar a sua dicção, trabalhar a sua voz, trabalhar a sua expressão facial e assim por diante. Que é, o primeiro que eu chamo é você tremer a língua. Vamos lá. E aí quem está ouvindo acompanha esse negócio e faz se tiver que fazer. Faz aí de Sempre, casa, faz aí de é, casa. sempre antes de começar uma palestra, uma reunião, alguma coisa, tipo, faça isso. Ajuda na adrenalina e ajuda na forma de comunicar, se ficar mais claro um pouco. Aí vamos lá, Júlio, uma aí, outra sua. Duas minhas e duas suas, tá bom. Vixe Maria. Cavalo relinchando, já viu? Parecido com cavalo, sabe? Sim, sim. Pronto, acabou. E Já viu essa aqui? Agora você conhece. não, essa eu não conhecia não. Pelo menos da Não? direita para a esquerda, ó, Ó, vou implementar. Você eu só dou conta de fazer desse lado, não dou conta. Ó, tem uma dica aqui que eu faço também. Eu fiz um stories, quem acompanhou esse stories sabe que eu tô falando, deve estar rindo pra caramba aí, não dá nada não. Sim, sim. Quando eu estou indo para palestra, né, geralmente eu vou no carro, né? Então quando eu estou indo para palestra, para aula, enfim, quando eu estou indo para o evento, é nessa hora que dentro do carro aí ixi, Maria, eu canto, e grita, dá uns berros e faz esses exercícios com a boca. Sim, sim, E é sim. isso aí. Você já Bom, chega no pique, já bota uma música que eu gosto. esses dois é para a gente trabalhar dicção. Agora vamos trabalhar diafragma, vamos trabalhar respiração. Nós temos esse aqui, ó. Você soprar entre o dente de cima, enche o pulmão e não o peito, enche a barriga de ar e solta entre os dois dentes de cima. Até ficar vermelho. Eu já estou vermelho aqui, não sei se é a luz ou se sou eu mesmo. Faz aí, galera. Faz o teste aí, faz o teste. Até ficar vermelho. Faça isso umas 10 vezes. E como o Júlio disse, não vai fazer isso em cima do palco. Faça isso no banheiro, faça isso no carro, faça isso no jardim olhando para o céu, alguma coisa nesse sentido, beleza? Ó, vamos falando, né? Vai aparecer, vai lembrando das dicas aí. Quando você não tá num carro seu, você tá indo, sei lá, de coletivo, de Uber, e às vezes você tá com vergonha de fazer isso aí, chega mais cedo, óbvio, e aí você vai pro banheiro, você acabou de mencionar, eu só tô complementando, vai pro banheiro, abaixa a privada ali, né? Senta, aí não sei se você ainda vai comentar sobre isso, né? Mas faça, além de fazer esses exercícios no banheiro, e você falou da questão da respiração, era uma pergunta aqui, era uma pergunta de alguém, eu não lembro, acho que foi da Suzu que perguntou sobre a respiração. Então, você já deu uma técnica, né? E existe a outra técnica que ainda fala da respiração, que é você puxar o ar e ir soltando devagarinho, devagarinho. Inclusive, quando você está com calor, essa dica, essa estratégia serve também, né? Enche o pulmão e vai soltando devagarinho, beleza. E lá no banheiro, né, lá no cantinho e tal, é você refletir. Você ainda vai falar sobre isso, Evaristo? Aquela questão de fechar o olho, né, de repente mentalizar, fazer uma oração, seja a religião que você faz, né, que você pratica, enfim. Uma outra dica que eu lembro que você deu lá no treinamento, que é você se imaginar no palco. Então, de repente, é importante, no palco ou na frente da sala, onde você vai fazer o treinamento, vai lá antes, visualiza o local, se possível dias antes, melhor ainda, né? Sim. Mas se for na hora, faz alguma coisa, isso. Pede o colega mandar foto para você entender. Exato. Mas se for na hora, chega antes, chega lá com meia hora, uma hora de antecedência, visualiza o ambiente, né? Olha o local, olha a sala, aproveita e já vê as questões de segurança, saída de emergência, extintor, não sei o que lá. E beleza, e aí você vai para esse local, né? Seja seu carro, seja o banheiro, e você fecha o olho e mentaliza você fazendo a palestra naquele ambiente. Isso também é uma técnica que você ensinou, Evaristo, e eu sempre pratico. Vamos lá, você me lembrou aqui de um item muito interessante. Sabe que momento que você consegue enxergar que você está bem para palestrar? Que você pode acontecer qualquer coisa de errado que você vai se sair bem? Quando você conseguir imaginar o próximo slide de todos os slides. Boa. Só assim que a gente vai ter a certeza que se cair o data show, se o computador desligar,
Se acabar a energia, eu falo porque isso aconteceu comigo em Tumbiara, numa palestra na Unimed, rapaz, foi tenso. Quem estava comigo, o Nando estava comigo, veio um colega lá de São Paulo, de São Paulo não, de BH, o Júnior Cadabra. Olha o que o cara fez, ele veio de BH para Uberlândia para ir participar da minha palestra só para gerar conteúdo, só para aprender e tudo mais. Então o cara sabia o que queria. Então, e aconteceu assim, 4 microfones deram problema, deu um estouro na tomada lá, ficamos sem energia e eu tive que continuar a palestra sem um data show. Mas como que eu controlo esse negócio, gente? Eu controlo sabendo a fundo do que eu estou falando. A regrinha de 1 para 10. Se eu tenho que falar uma frase, falar tipo, falar em público é importante, eu tenho que ter 10 vezes aquela frase para discorrer durante a palestra. Até por causa das perguntinhas que sempre surgem, você tem que dar um jeito de rebolar em cima delas aí para responder da melhor maneira possível. É claro que não precisa saber tudo, você não tem obrigação de saber tudo, mas pelo menos entregar o máximo que você possa entregar, ok? Exato. Tem aquela técnica também, né, Varisto, do movimento com as mãos, né? Você dá uma chacoalhada, balançar o esqueleto, né? Seja no carro, seja no banheiro, né? Dar uns alongamentos, esticar, né? Bochecha, boa. Fecha o olho e dá um... Gente, isso é tão interessante para quem curte o MMA, né? As lutas aí de mix, né? Misturas de lutas. Para quem curte a galera do MMA, do UFC, o que acontece antes de entrar no octógono? O cara vai... Ali a adrenalina tá a mil, ele tem que fazer uma preparação, ele tem que fazer aquela solta adrenalina os braços, acalmar, né? Diminuir, porque senão ele vai querer chegar lá e fazer tudo que de uma vez só, ou ele não vai enxergar a estrutura da luta. A vantagem do brasileiro que sempre fez sucesso, o Anderson Silva. Aquele cara tinha um controle emocional enorme. Você vê a luta dele, tem uma luta que ele perdendo 5 rounds, ele tá lá tomando porrada e observando. 30 segundos antes ele pegou o cara, com a costela quebrada, ele pegou o cara, que é o Chael Sonnen, adorei a luta, pegou o cara e ganhou a luta. Entendeu? É controle de adrenalina. Tem que tentar fazer isso o tempo todo, ok? Principalmente antes. Mas, uma pergunta que não quer calar, a gente já estamos encaminhando aqui para o término, galera. Se a pessoa perceber, uma pergunta da Suzuki também, se ela perceber que ela está demasiadamente nervosa, o palestrante, o que ele deve fazer? Ele dá um tempo na apresentação? Qual que é a sua dica para essa pessoa? Se o próprio palestrante perceber que está nervoso? Isso, está demasiadamente nervoso. Isso é a prova da falta de prática, começa por aí, ok? A prova da falta de planejamento, a prova da falta de mentalização, de exercício de relaxamento e assim por diante. E a prova de seguir um método, de não seguir um método. A pessoa acha que vai lá e vai fazer acontecer. Então, você precisa estruturar, você precisa definir um jeito de controlar isso. Agora, o que eu faço? Percebi que está muito tenso. O que acontece com os colegas que fazem curso comigo, quando eu percebo que não tem como, o cara vai ficar tenso mesmo, eu dou um jeito de envolver as outras pessoas. E aí eu convido vocês a fazer isso. Convide alguém da plateia e crie um contexto daquilo que você vai falar com alguém da plateia, porque aí você divide essa tensão. Você, querendo ou não, você divide, porque ele vai estar lá junto com você, vai ser um apoio. Vai ser um apoio, ok? Gente, um vídeo no YouTube emocionante, que é o Malakai. Você põe Malakai no The Voice. O que acontece? Ele começa a cantar, se emociona e para. E quem está do lado ali? A mãe. Só que na hora de emocionar, provavelmente ele esqueceu. Ele pensou que estava sozinho na frente daquele tanto de jurados. Sim. Depois que a mãe vai lá, abraça. Depois que o jurado vai lá, abraça. Ele volta e faz o arraso. Eu choro toda vez que eu assisto, mas choro de verdade. Porque a primeira letra da música da Beyoncé é muito bacana que ele canta. A emoção que ele transparece e a voz do moleque é incrível. Eu sei que assim, saia daqui dessa live e assista Malakai, The Voice. Não é The Voice Brasil, né? Mas se você digitar isso aí, você vai conseguir achar o vídeo. Muito emocionante. O que aconteceu? Quando ele percebeu, quando ele lembrou, peraí, minha mãe tá ali, o jurado veio aqui. Segurança. Você divide a responsabilidade. Você não tem que ser o dono da situação. Você tem que fazer a situação ser a melhor possível. É isso. E eu acho que uma dica aí também para dar essa... Porque às vezes a pessoa entra um nível de estresse muito elevado na hora de fazer uma apresentação. Eu acho que o quebra-gelo ajuda justamente nisso, né? E o quebra-gelo você tem que envolver a galera, né? Existem, de novo, entra no YouTube, existem inúmeras técnicas, né? Eu gosto demais disso. Eu gosto demais disso. Então,
faça esse quebra-gelo. Esse quebra-gelo não serve de forma alguma só para as pessoas, mas serve também para você dar aquela relaxada, né, Evaristo? Então, perfeito. Essa é uma outra dica. A felicidade, a positividade, ela transmite por osmose. E ninguém gosta de ficar perto de pessoas depressivas, cansadas, reclamonas e tal. Entendeu? Não quer dizer que você não possa ficar cansado, depressivo e tal. Mas se você olhar sempre para o lado bom de qualquer catástrofe, você vai ver que sempre tem um lado bom e você pode corrigir o curso da sua vida, beleza? Aquilo que eu falei no início, agir certo e agir rápido, para a gente não ficar para trás, beleza? É isso aí. Evaristo, gostaria de agradecer por ter aceitado o convite, muito obrigado e parabéns, né, por ter dissertado sobre esse tema tão importante para qualquer profissional, não só para profissional da área de saúde e segurança do trabalho, mas muito bom, valeu demais, muito obrigado por você estar aqui, esse Domingão da Prevenção, esse projeto começou algumas semanas atrás, já deve ser a sexta, sétima live, palavra contigo, Evaristo, fazer o fechamento aí. Rapaz, eu só tenho que agradecer e fiquei emocionado aqui pela a forma que nós nos engajamos aí nesse bate-papo e como eu estou aprendendo, né? Eu estou aí também muito feliz de estar vendo a galera participando, vendo a galera mandando abraço, pessoas... Esse é o poder do digital, né? Eu estou aqui em Uberlândia, você está em Uberaba e nós temos pessoas aí no Brasil todo acompanhando e aprendendo e nos ensinando, nos instigando a aprender mais. Uma pergunta aí que vem e a gente não consegue responder é uma fonte de conhecimento para mim e para você amanhã, hoje, depois que sai aqui da live. Beleza, Evaristo? Muito obrigado, meu amigo. Valeu, ótima semana a todos, um ótimo final de domingo. Vamos que vamos, Evaristo. Tchau, até mais. É isso aí, te cuida, galera. Valeu, um abraço, até mais.